Eu quero te dar as boas-vindas à jornada Paz Interior. Eu sou Matheus Simon e eu vou te ensinar um caminho para se libertar da ansiedade e resgatar a paz. Não importa a quantidade de problemas que você esteja vivendo. Não importa o nível de ansiedade ou de desânimo que você esteja sentindo. Não importa o que você já tenha feito para tentar se libertar. Pode ser que a sua agitação seja apenas uma falta de paz. Aquela agitação interior que impede a gente de descansar. Ou pode ser que, no seu caso, a ansiedade já esteja atrapalhando de fato a sua vida. Os medos, o excesso de preocupação, ter que dar conta de tudo, pode estar atrapalhando o rendimento no trabalho, seu sono, seus relacionamentos e a sua intimidade com Deus. Eu tenho certeza que esse conhecimento que eu vou compartilhar contigo vai ser um divisor de águas na sua vida. Hoje eu quero que você diga: chega de viver assim. Nosso Senhor disse: eu sou a luz do mundo e todo aquele que me segue não andará em trevas. Chegou a hora de parar de viver uma vida aprisionada por medos e aflições. Nessa jornada você vai dar passos concretos nesse caminho que tem ajudado muitas pessoas a se libertarem da ansiedade e resgatarem a paz interior. Você vai aprender o que é preciso para desenvolver uma mente calma, tranquila e serena e, ao mesmo tempo, incendiar seu coração, crescendo em confiança e intimidade com Deus. É isso que eu chamo de cabeça fria e coração quente. E eu estou aqui para te provar que isso é possível. Mas eu sei que você deve estar um pouco desconfiado agora, achando que é bom demais para ser verdade. Eu te entendo. Se eu não tivesse visto essa transformação acontecendo na minha vida e na vida de centenas de outras pessoas, eu também estaria desconfiado. Mas não é sonho, é realidade. Você vai entender que a paz está mais próxima do que você imagina. Dá só uma olhada nisso. Eu consegui ter paz interior, ter atenção plena, ter a cabeça fria. Me libertei de todos os medicamentos de ansiedade, de depressão, para dormir, aqueles taxa preta, para dormir, porque eu estava me considerando no fundo do poço, mas hoje eu tenho paz interior, hoje eu tenho cabeça fria, coração quente. Que a ciência unida à oração me trouxe muita paz mesmo. Então é o coração quente, cabeça fria. Parecia que eu ia enlouquecer. Eu não sabia como eu ia lutar contra essa ansiedade e aquele medo. Eu tinha muita insônia, né? A ansiedade não deixava eu dormir. Hoje já é diferente. Eu durmo tranquilamente a noite toda. Crise igual eu tinha, não tenho mais. É outra Leitione. Posso falar que eu tenho a paz mesmo, a cabeça fria e o meu coração já está bem quente. A mente fria, os pensamentos equilibrados e o coração quente. Os sentimentos bons. A paz interior. Eu senti a paz interior. Aumentou a minha fé. A fé aumentou consideravelmente. E é uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. Essa paz interior, esse monte da cabeça fria e o coração quente. Sempre eu fui essa pessoa ansiosa, estressada, nervosa, preocupada com tudo. Agora já consigo ouvir Deus falar no meu coração. Então eu sinto paz que antes eu não tinha, né? Como você escuta Deus se o seu cérebro não para? A minha cabeça não parava. Muito tempo eu não era muito saboroso com a vida. Agora eu estou sentindo desejo pela vida. É muito bom. Eu senti uma paz que nunca, eu confesso para vocês, nunca senti antes. Hoje eu consigo escutar o silêncio e falar com o nosso Deus. Um Deus que não tem medida de amor. Não tem. Eu consigo ter paz, eu consigo ter cabeça fria e um coração quente, ardente em Deus. Vamos começar agora um processo de organização da vida interior, integrando, fortalecendo o nosso emocional e o nosso espiritual. E eu estou aqui para te guiar por esse caminho que une espiritualidade católica com ciência. E o nosso destino é o monte da cabeça fria e do coração quente. O monte é um estágio da vida interior que é livre de ansiedade e cheio de paz. E para começar juntos essa caminhada, vamos pedir a presença de Deus no nosso meio. Vamos pedir para que Ele esteja conosco, iluminando o nosso entendimento e para que estejamos abertos a tudo isso que nós vamos viver aqui nessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero te contar um pouco sobre mim e sobre como eu encontrei esse caminho. Eu sempre fui muito ansioso. Cresci com a ideia que as coisas tinham que ser do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Eu vivia dentro da minha cabeça, maquinando as coisas que poderiam acontecer. As preocupações, incertezas sobre o futuro me incomodavam muito. Eu criava milhares de cenários possíveis. A minha cabeça era quente, como uma fornalha mesmo, cheia de pensamentos negativos. Eu tinha uma mente extremamente crítica. Eu só via o lado ruim das coisas. Desde pequeno, eu sempre coloquei muita pressão em mim mesmo. Eu me orgulhava de ser perfeccionista, sabe? Nada podia fugir ao meu controle. Eu tinha que fazer sempre mais e melhor. E eu acabava me frustrando, porque eu não conseguia dar conta de tudo. Eu desenvolvi uma espécie de juiz interior severo. Eu me julgava, me condenava, me punia, me castigava. Quando eu errava, ficava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu me culpava muito. Ficava pensando, será que eu não deveria ter feito um pouco mais? O que eu poderia ter feito de diferente? Com o meu casamento e a chegada das crianças, dos meus filhos, as responsabilidades da vida adulta, essa situação só se agravou. Era uma questão de tempo para o meu corpo me parar. E por conta desses conflitos internos, dessa desordem, todas as áreas da minha vida estavam com problema. A minha saúde. Eu gastei muito dinheiro com médicos, terapias. Eu tive insônia, gastrite, tive úlcera. Eu tive que fazer 6 endoscopias ao longo da minha vida. E para descontar um pouco desse meu estresse, eu fumava. Eu tinha necessidade de remediar as minhas emoções. Os meus relacionamentos eram marcados por brigas e desentendimentos. A ansiedade já estava atrapalhando o meu trabalho e o meu casamento. O meu casamento não iria durar muito. Era uma questão de tempo. Toda essa situação, todo esse quadro que eu estou contando para você, vinha se alongando já por algum tempo. E eu percebi que a minha vida estava passando. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Nessa época, eu não tinha vida de oração. A religião, para mim, era algo distante. Eu trabalhava na Volkswagen e um dia meu chefe me fez um convite. Ele falou assim, Matheus, gostaria muito que você participasse de um retiro. Pode ficar tranquilo que é católico. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Olha, eu não queria ir. Até comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, Camila, que chatice. Mas eu queria fazer uma média com o meu chefe e acabei indo. Chegando lá em Lorena aqui em São Paulo, logo sexta-feira à noite o padre disse assim, você que está aqui e que não gostaria de ter vindo, eu disse, Deus escolheu você para estar aqui. Então aproveite esse fim de semana. Você pode escolher viver o que vai ser proposto aqui ou ficar aí de enjoeira e arrastar esses 3 dias. Ele disse assim, preste muita atenção em todos os detalhes, porque Deus vai falar com você. Preste atenção. A sua parte, o seu esforço aqui nesse retiro é ficar atento. Eu falei, tá bom, vou levar a sério. Aí no jantar eu recebi um cartãozinho, esse cartãozinho aqui, ó, que você está vendo, era uma oração da noite. A oração dizia assim, não é fácil ficar quieto, em silêncio, apenas escutar você. No entanto, estou aqui diante de você, sabendo e crendo. Com certeza o nosso encontro se dará antes do amanhecer. Nosso encontro se dará antes do amanhecer. Bom, isso é uma promessa. Então eu dobrei a minha atenção. Tomei banho, fui para o quarto. Lá no quarto tinha uns 40 homens, assim, na beliche, sabe? Roncando a noite inteira. E eu me lembro que a minha mãe tinha pedido para eu levar o terço. E eu não sabia rezar o terço, só enrolei ele na mão, né? Não tinha o hábito de rezar o terço. E aí fiquei lá em silêncio esperando o nosso encontro, esse encontro que Deus tinha me prometido. E eu acabei dormindo. E sem motivo algum, no meio da noite eu acordei preocupado. Eu disse assim, peraí, Senhor, nosso encontro não ia acontecer antes do amanhecer? Se eu dormir agora, como que vai ser isso? Como será, né? Daí veio um pensamento e me falou assim, Matheus, que encontro, que nada. Larga de ser bobo. Como que você acha que Deus vai falar com você aqui?
nesse quarto de noite. Mas daí, logo no instante seguinte, veio um outro pensamento e me disse assim: Deus vai falar com você agora, tocando o sino da igreja. E adivinha o que aconteceu? Nesse exato instante, o sino da igreja tocou. Era 00:30 de sexta-feira, dia 12 de março. E eu fui transbordado por uma sensação sobrenatural de amor e alegria. É como se Deus tivesse dito para mim assim: eu estou aqui, eu existo, eu sou vivo e sou o dono de todas as coisas. Nada está fora do meu controle. Nenhuma lei da natureza, nenhuma autoridade humana me governa. Sou eu que governo todas as coisas. Eu sou o Deus do universo. Nesse segundo, nesse sino, a minha vida começou a mudar. E veja, o que eu precisei fazer? Silêncio. Silêncio interior, atenção. Deus fez tudo sozinho e eu ganhei minha vida de volta. Na sequência, minha esposa também fez esse retiro, ela teve o encontro dela e nós começamos a nos entender melhor. Começamos a trabalhar na igreja, a estudar, a aprender. Entramos na pastoral da leitura, nos consagramos a Nossa Senhora. Nós somos cursilistas e trabalhamos muito para trazer o cursilho para a Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Mas depois de algum tempo, eu percebi uma coisa curiosa, que me deixou muito intrigado. O meu comportamento estava muito distante dos ensinamentos de Jesus. O meu coração estava quente, mas a minha cabeça não estava fria. A minha ansiedade ainda estava comigo. Eu continuava perfeccionista, muita pressão sobre os meus ombros. Eu ainda tinha muito barulho interno, preocupações, culpas, medos. As brigas no serviço e até agora nos grupos da igreja estavam presentes ainda. E eu percebi que aos poucos a minha cabeça quente estava esfriando o meu coração. Eu sentia que a minha vida espiritual não estava progredindo. Em alguns momentos, eu estava até perdendo a vontade de rezar. E quando eu rezava, ficava a maior parte do tempo ali, distraído. Era como uma obrigação. Não estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Por conta dessa minha agitação, enquanto eu rezava, a minha cabeça viajava. Eu deixava Deus falando sozinho. E foi no momento de oração, de reflexão sobre a minha vida, sobre isso tudo que eu estava vivendo, que eu me lembrei de algumas promessas de Jesus para nós. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Não sejam ansiosos pelas vossas vidas. Não tenham medo. Eu vos deixo a paz. Eu disse para ele assim: Senhor, eu te conheço, mas eu não consigo viver as suas promessas. Eu tenho muita agitação dentro de mim, muitas preocupações, muitos medos. Eu não consigo descansar. Eu tenho certeza que o Senhor não prometeria algo que não fosse possível da gente viver. Eu sei que o problema está comigo, não com as suas promessas. Então me mostra, Senhor, o que fazer. Foi então que eu comecei a rezar nessa intenção. E em resposta às minhas orações, ele me levou por um caminho cheio de novas descobertas. Como se ele estivesse dizendo assim para mim: Mateus, eu quero te desenvolver, mas eu não vou fazer por você aquilo que eu pretendo fazer com você. Eu quero a sua cooperação dessa vez. Então ele me levou por um caminho que não foi de um segundo, como ele fez lá no retiro aquela noite, quando ele fortaleceu o meu lado espiritual. Dessa vez, para fortalecer o meu lado emocional, foram anos de aprendizado e muitos investimentos em desenvolvimento pessoal. Vários outros sinos foram batendo na minha cabeça, um longo caminho de estudos. Fiz diversos cursos de ciência da natureza humana, cursos práticos sobre comportamento, sobre neurociência e também sobre espiritualidade e doutrina católica. Muitas atividades práticas eu aprendi. Foram anos investidos nessa caminhada para conquistar o que eu conquistei hoje e poder estar aqui contando isso tudo para você. Eu me preparei para poder dividir esse conhecimento contigo. E veja, assim como você, eu também estou em construção. Eu também tenho as minhas faltas. Mas o que eu quero compartilhar com você é a fortaleza que eu conquistei organizando o meu interior. Eu encontrei um caminho que eu aprendi a me conhecer melhor, equilibrar as minhas emoções, me libertei da ansiedade e hoje tenho paz interior. Nada do que eu fiz no passado rouba mais minha paz. Eu consegui dominar o meu juiz interior. As minhas inseguranças, medos foram embora. Todo aquele conflito dentro de mim não me incomoda mais. Hoje eu estou mais presente nas minhas orações. Consigo discernir o que eu tenho que fazer e confiar que Deus vai fazer aquilo que não está ao meu alcance. Hoje eu consigo descansar. Eu tenho cabeça fria e coração quente. E a minha vida continua agitada. Eu e a Camila temos 6 filhos. Mas as preocupações, os medos do que pode vir a acontecer,
não tomam mais conta de mim, nem da nossa família. Eu hoje consigo conduzir minha família, meus filhos, meus projetos de forma serena e tranquila. Sinceramente, eu sempre achei que nada fosse funcionar para mim. E quando eu consegui me libertar da ansiedade, logo pensei, bom, se funcionou para mim, deve funcionar para os outros também. Comecei a ajudar as pessoas. Aquelas pessoas que tinham visto a minha transformação e que vinham me pedir ajuda. E adivinha, elas também conseguiram se libertar e de forma muito mais rápida do que eu tinha conseguido, porque eles não tiveram que passar por todo o caminho que eu passei. Então eu percebi que eu tinha criado um método, que hoje eu chamo de cabeça fria e coração quente. Esse método é terapêutico e ele usa a espiritualidade católica com ciência, a união de fé e ciência. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o país mais católico do mundo e também o mais ansioso. Então eu não podia ficar de braços cruzados guardando tudo isso que eu aprendi só para mim. Então eu tomei uma grande decisão. Eu deixei a minha carreira de executivo na Volkswagen, que eu já tinha há 20 anos, para me tornar terapeuta e poder me dedicar exclusivamente a esse trabalho aqui na internet. E nessa semana eu vou te apresentar esse caminho, vou te apresentar esse método e você também vai poder percorrer, vai poder praticar. Você também pode chegar lá. Hoje, só hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que a grande maioria das pessoas não conhece, as realidades que elas simplesmente vão passar a vida inteira sem conhecer. Só hoje eu vou te transmitir cerca de 2 anos e meio da minha caminhada. Mas, Mateus, como é que você sabe que você pode me ajudar se você não me conhece? Não sabe o que eu estou vivendo, não conhece os meus problemas, não conhece a minha história. A realidade é que nós, seres humanos, funcionamos de um jeito muito parecido. Afinal, nós somos formados da mesma matéria. E para começar a te mostrar como você pode fazer para se libertar da ansiedade e resgatar sua paz interior, eu vou te contar um pouco sobre como nós funcionamos. E vou te apresentar os 3 maiores erros que eu cometia. Esses erros acontecem com a maioria das pessoas e pode ser que você também esteja cometendo. Depois do vídeo de hoje, você vai ser capaz de enxergar nitidamente o que está acontecendo na sua vida. Esse é o início da nossa caminhada. Então vamos lá, presta bastante atenção aqui. Fica na sua cabeça que Deus te fez perfeito. Você foi criado imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ele te fez para que você tenha equilíbrio e paz. Mas com o pecado original, a nossa natureza foi, de certa forma, deformada. Por isso, a partir daí, nós começamos a dar tilt. Passamos a funcionar mal. A sua mente não trabalha para que você tenha paz. Ela tem uma tarefa anterior a essa. Ela considera mais importante, mais prioridade, a sua sobrevivência. O natural da minha e da sua mente é preservar a nossa vida. Eu não estou dizendo que isso seja ruim. Somos desse jeito. É uma realidade. Mas não saber disso é que é um problema. Pode ser um grande problema. Você é equipado com um sistema de proteção excepcional. São como mecanismos internos que ajudam a preservar sua vida quando você está em perigo. Funciona de uma maneira muito simples de entender. Quando o nosso corpo, a nossa mente, percebe algum perigo, alguma ameaça que pode nos fazer mal, nosso sistema nervoso central dispara uma série de químicas para nos colocar em ação. Essas químicas preparam o nosso corpo para agir, para sair dessa situação de perigo. Esse estado em que a nossa mente nos coloca, eu chamo de modo de ação. Você não pensa direito, não escolhe as opções. O foco é se livrar daquilo que está ameaçando sua vida. Então, imagina que você estivesse caminhando pela floresta, numa bela manhã de sol, e de repente se depara com uma onça. O seu sistema de proteção não deixa você pensar. Será que essa onça vai me atacar? Será que ela é boazinha? Será que ela é mansinha? É natural que você saia correndo de forma automática. Um outro exemplo. Imagina que você, sem querer, por distração, tenha colocado a mão numa panela quente, fervendo. Só de você imaginar já dói, não é? Então, se não fosse esse sistema de proteção, você passaria por um processo consciente de decisão. Será que está quente? Será que é melhor eu tirar a mão daqui antes que eu derreta? Você já entendeu. Não é fantástico esse nosso sistema de proteção? Mas aí você então pode me perguntar, Mateus, onde está o problema nisso? E o que isso tem a ver com o nosso desequilíbrio? Bom,
Uma das grandes consequências da deformação da nossa natureza pelo pecado é que a nossa mente tem uma certa dificuldade de identificar se aquilo que nós estamos pensando é real ou se é imaginário. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando assistimos um filme de terror, por exemplo, não ficamos com medo, mesmo sabendo que é tudo mentira. Ou então quando você assiste um filme de ação, às vezes não fica sem fôlego em uma cena tensa, parece que de fato você está vivendo aquilo, não é? Imagina que você fosse então convidado pelo padre aí da sua paróquia a fazer a homilia no lugar dele no próximo domingo, só imagina. Logo no início da missa, então, ele chega para você, olha, faz para mim a homilia de hoje, a igreja lotada. Então dá um frio aí na sua barriga, só de imaginar, seu coração acelera, sua mão começa a suar, você treme. Veja, são sintomas físicos que você sente. São reais, mas foram produzidos por um evento mental, um pensamento, uma ideia, uma imaginação que você teve. Sabemos que essas situações que eu acabei de citar não causam nenhum risco para a sua vida. Claro, esses exemplos imaginários são bem diferentes do exemplo da onça e da panela, que são reais. Mas como a nossa mente não consegue distinguir bem o que é real ou imaginário, o nosso sistema nervoso central dispara aquela química para você entrar em ação, causando todas as reações no corpo para que você fuja daquela situação. É possível sentir no corpo esses efeitos. A sua imaginação, tudo o que acontece dentro do seu pensar, está intimamente ligado com o seu corpo. Então, o que acontece? Quando passa pela sua mente um assunto, um pensamento negativo, por exemplo, ou uma mágoa do passado, uma preocupação com o futuro, só de imaginar o que você precisa resolver, sua mente já entende como uma ameaça, um perigo. E aí pronto, lá vai você entrar de novo no modo de ação, como se estivesse correndo de uma onça pintada. Uma das características desse nosso sistema de proteção é manter a nossa mente com uma tendência negativa, pessimista. Alguns estudos científicos chegam a afirmar que 85% dos nossos pensamentos são negativos. Então, quando nós pensamos no futuro, por exemplo, com o propósito de nos proteger, a nossa mente começa a imaginar os piores cenários possíveis, na tentativa de nos prepararmos antecipadamente para o que vem acontecer no futuro. No fundo, nós tentamos ter o controle sobre o que vai acontecer, o controle sobre o futuro, mas nós sabemos que o futuro é incerto. Isso acontece também quando ruminamos os assuntos do passado. É como se você estivesse assistindo aqueles pequenos filmes de terror, passando na nossa mente. E por que eu estou te contando isso? Eu quero que você entenda, que fique claro para você, que a nossa mente fica o tempo todo trabalhando para nos manter em segurança, não em paz. As ameaças imaginárias que ela produz vêm de toda parte, sejam as incertezas com o futuro ou as feridas do passado que a gente fica tentando resolver, e você acaba se sobrecarregando com cruzes imaginárias. Entende? Deus nos dá a graça para a gente enfrentar as cruzes reais. Por isso tem o nome de graça atual. Para cruzes imaginárias, nós não temos a graça de Deus. E é muito simples de você entender isso. Pensa assim, você entrou lá no quarto do seu filho, ele não percebeu e ele está de joelhos rezando ao lado da cama, seu filho de 6, 7 anos, rezando ao lado da cama e falando assim para Deus: Papai do céu, por favor, me livra do lobo mau. Me protege, Papai do céu, do lobo mau. Veja, são medos, inseguranças que a nossa mente produz e que não são verdade. Por isso, nós só temos a graça para cuidar, para enfrentar os obstáculos, os desafios que são reais. Então, com esse excesso de preocupações, ficar ruminando os problemas, os medos, o nosso sistema nervoso central fica sendo acionado com frequência. E ele vai ficando irritado com tanta química que é produzida. Uma dessas químicas se chama cortisol. E o cortisol é o hormônio do estresse. E quando produzido de forma contínua e em altos níveis, ele altera as nossas estruturas cerebrais e acaba sendo responsável por uma série de consequências negativas para a nossa saúde física e mental, como problemas do coração, enfraquecimento do nosso sistema imunológico, pressão alta. E para esse nosso contexto aqui, dessa jornada, cortisol causa ansiedade generalizada e depressão. Veja,
é uma questão química, é um problema químico que acontece como consequência dos nossos pensamentos negativos. Tem um padre do século IV que se chama Evagrio Póntico, e ele dizia que a maior guerra que acontece no mundo, está localizada entre duas orelhas. O natural da minha e da sua mente é preservar a nossa vida, a nossa sobrevivência. A paz não é prioridade. E esse sino é para você despertar para essa realidade. Eu não estou te dizendo que isso seja ruim, hein? Eu só quero que você entenda como você funciona. Somos desse jeito. Essa guerra é real. E agora, tendo te explicado isso, fica muito mais fácil eu poder te contar sobre os erros que nós cometemos quando tentamos nos libertar da ansiedade para resgatar a paz interior. Então vamos lá, deixa eu te contar agora sobre os erros. O primeiro erro que nós cometemos é que nós condicionamos a paz. Quer ver? Complete a frase: eu terei paz interior quando... ... Eu terei paz interior se... Veja, você percebe aqui as condicionantes? Quando, se... Eu vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Eu terei paz quando o meu filho se converter. Eu terei paz quando o meu esposo parar de beber. Eu terei paz quando eu arrumar um novo emprego. Veja, todo mundo tem problema. E mesmo que os problemas se resolvam, vão aparecer outros. Jesus disse assim: eu vos deixo a minha paz. Você crê nisso? Ele deixou a paz. Mas ele também disse: no mundo tereis aflições. O que isso quer dizer? Quer dizer que a paz não é a ausência de problemas. Essa paz nós poderíamos chamar de paz do mundo, paz exterior. E é uma grande ilusão. Eu terei paz quando os meus problemas se acabarem. Todos temos problemas. Mas então, por que é que nós condicionamos a paz interior? Por que nós colocamos essa barreira entre nós e a paz? Por quê? A questão aqui é que quando você olha para essa muralha de problemas que está na sua frente, te gera uma sensação de insegurança. E eu te contei que a sua mente é determinada para resolver todos os problemas que pareçam ameaça, o tempo todo resolvendo problemas, inclusive os problemas do passado, que já não tem mais nada que ser feito, ou então os problemas do futuro, que ainda não tem nada a ser feito. Tudo parece ameaça, então você entra constantemente nesse modo de ação. E quando você não tem problemas, pelo hábito mental negativo, você começa a pegar os problemas dos outros, dos filhos, do cônjuge, do vizinho. Tudo é problema meu, tudo se torna problema meu. Você vai ficando aflito, vai ficando aflita. Como que eu vou resolver? Como que eu vou resolver? Né? E esse vídeo negativo não para de tocar na sua cabeça. Resolve, resolve. Mas está no passado. Resolve, resolve. E olha que curioso, você sabe que a sua ação é limitada. Aquilo que está ao seu alcance fazer, que você pode fazer, é isso aqui. É o seu limite humano. Esse é o seu possível. E daí você vai e fala para Jesus: Senhor, eu te entrego. Porque o impossível eu não sou capaz de fazer. O impossível eu não consigo fazer. Agora eu quero descansar e confiar no Senhor. E o Senhor vai trabalhar ao meu favor. Daí você olha no relógio, passou meia hora. Jesus ainda não resolveu aquilo do jeito que você queria. O que você faz? Você vai lá e pega o problema de volta. E isso pode ser muito perigoso. Nós, seres humanos, não podemos lutar as lutas que são de Deus. Nós somos frágeis. E quando nós tentamos fazer o impossível, acabamos fazendo bobagem. Se permitirmos que o nosso foco se demore no problema, nós afundaremos. Lembra da história de Pedro? Enquanto Pedro andou olhando com os olhos fixos nos olhos de Jesus, andou sobre as águas. Mas quando ele direcionou o seu foco, a sua atenção para a tempestade, para os problemas, ele começou a afundar. Isso também acontece conosco. Também acontece na nossa vida. Quando nós direcionamos a nossa atenção para os problemas e permitimos que o nosso foco fique ali, mirado nas tempestades, nós também afundamos. Nossa, Mateus, então agora eu estou entendendo tudo. Você sabe que eu achava que isso era falta de fé? Veja, nunca diga isso para uma pessoa que tem ansiedade ou depressão.
Eu achava isso. Eu ficava me questionando, me culpava. Como pode, né? Uma pessoa que segue Jesus viver sem paz? Mas não é falta de fé e nem de confiança. Você tem fé, você tem confiança, porque quem não tem, não reza, não entrega. Então, se você rezou, pediu, isso mostra a sua fé, mostra a sua confiança. Ah, Mateus, espera lá. Mas eu voltei lá e peguei. Eu fui lá e peguei de volta o problema para mim, não consegui descansar. Sim, isso acontece porque existe esse mau hábito, esse hábito negativo de ficar preso nos problemas, contemplando negativamente tudo o que acontece, tudo que pode acontecer de ruim. E essa desordem interior está maior que a sua fé e que a sua confiança. A sua mente está forçando você a ficar focado no problema. Não se sinta mal por isso. Esse mau hábito é comum. Mas, de fato, o que acontece é que a nossa imaginação dispara constantemente o nosso sistema nervoso central. E, por isso, acaba desencadeando esses sintomas de nervosismo, ansiedade, agitação, inquietação que você tem vivido. Então, guarda aí para você. A paz não é a ausência de problemas. Mas fique tranquilo, que eu vou te mostrar como não permitir que esses problemas roubem sua paz. Você vai aprender como é possível quebrar esses maus hábitos e dominar os seus pensamentos. Eu quero te lembrar do que eu te disse lá no início. Você já pode ter cabeça fria e coração quente, independente dos problemas que você esteja vivendo. Você achava que a paz estivesse muito distante, não é? Pois então, ela está mais perto do que você imagina. Hoje em dia, Mateus, eu não passo mais mal. Graças a Deus, eu posso dizer que eu sou uma pessoa renovada, de cabeça fria, coração quente. Eu me libertei de depressão, de toda a minha ansiedade. Hoje eu vivo na paz, graças a Deus. Quando o nosso interior está ordenado, nós ficamos mais fortes, mais fortalecidos e temos melhores condições para encarar os desafios da vida. O guerreiro, quando usa a armadura, ele está muito mais bem preparado para enfrentar as batalhas, não é mesmo? E essa armadura, essa fortaleza, é o nosso interior ordenado. Jesus deixou a paz. Cabe a nós agora encontrá-la. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso. E olha, esse foi só o primeiro erro que eu te prometi dos 3. Então, vamos agora para o segundo. É muito comum que a gente gaste energia tentando resolver a nossa agitação, o nosso nervosismo, ou até mesmo tentando resolver a nossa ansiedade. Mas pense comigo um instante. Será que nós estamos mesmo lutando contra o inimigo certo? Imagina só, se o seu carro começa a ferver e começa a sair aquela fumaça, muita fumaça do carro que está fervendo. É de fato a fumaça a causa do problema? Então basta você parar o carro no acostamento, esperar a fumaça ir embora e voltar a andar, voltar a seguir viagem? Não. A fumaça é um sinal, é uma consequência de um mau funcionamento do motor. Assim também é o nosso comportamento, a nossa agitação, o nosso medo, excesso de preocupações. Assim também é a nossa ansiedade. Elas são consequências da nossa ordem interior, do jeito que nós estamos organizados interiormente. Para te mostrar um pouco mais sobre as causas, eu trouxe aqui uma ilustração. Imagina essa árvore aqui. Imagina que essa árvore representasse a sua vida. Aquilo que está em cima da terra é aquilo que a gente pode ver da sua vida. Se você é alegre, se você é saudável, se você está triste, se você tem paz ou não. Só que a vida fora da terra, a vida que a gente consegue enxergar, ela é construída pela vida interior, pelas raízes. É justamente a parte invisível que está no nosso interior que molda o nosso exterior, que determina a qualidade da nossa vida. Por isso, a nossa vida interior é tão importante. Santo Agostinho dizia assim: tarde te amei, Senhor. Eis que eu estava fora e o Senhor estava dentro. As experiências negativas que nós vivemos, desde a nossa infância, todos os nossos traumas, abandonos, rejeições, bullying, brigas, histórias que você ouviu, coisas que você viu, ideias que você imaginou, mentiras que te contaram, e que você acreditou que fosse verdade, enfim. Todas essas experiências, quando elas ficam mal acomodadas no nosso coração,
elas geram nós nessas raízes, nas nossas raízes interiores. E o que são esses nós? Esses nós são desordens interiores que acabam matando as nossas raízes e roubando a nossa paz, a nossa alegria, o nosso entusiasmo pela vida, a nossa esperança, o nosso sentimento de segurança. E vão aos poucos fazendo a nossa vida ficar ruim, uma vida pela metade. Esses nós normalmente se apresentam como narrativas, como histórias que nós contamos para nós mesmos. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu não sou quem eu deveria ser. Deus me abandonou. Eu não sou digno. Eu estou só. Eu não tenho valor. Eu estraguei tudo. Ninguém me ama. Eu não vou conseguir me libertar. Nada vai funcionar para mim. Às vezes esses nós vão se formando como que rótulos. Eu sou procrastinador, sou medroso, sou distraído. Esses nós, essas narrativas ficam repetindo na nossa cabeça e assim vamos reforçando essas ideias, como se apertando mesmo os nós. E a nossa árvore vai definhando. Esses nós formam padrões de comportamento. E dependendo como o seu interior está ordenado, organizado, a sua entrega para o mundo, a sua ação exterior, vai ser correspondente. Então, na prática, o que acontece? São esses nós que regem a nossa vida, regem a maneira com que você se comporta. Por isso, ou nós dominamos os nossos pensamentos, ou somos dominados por eles. Percebe? É tão claro isso. Não é possível ter vida positiva, vida em abundância, vida cheia de paz, tendo uma mente negativa. Então, o que acontece? Quando o seu interior está desordenado, cheio desses nós, o que a gente pode observar da parte exterior são as consequências, a ansiedade, a falta de paz, a agitação, os medos, preocupação, falta de ânimo, insegurança, falta de alegria. Isso tudo são consequências da maneira que você está organizado interiormente. Então, lutar contra esses efeitos seria como passar adubo nos galhos da árvore, ao passo que a nossa atenção deveria estar voltada para as nossas raízes, para ordenar a maneira que nós funcionamos como seres humanos. E o nosso inimigo, o encardido, é astuto. Quando ele vê um desses nós na nossa raiz, no nosso interior, o que ele faz? Ele protege. É como se ele criasse uma certa prisão dentro de nós para que a gente não cuide desses nós. Deixa isso para lá. Isso é assim mesmo. Ele cultiva esses nós dentro do nosso interior. E por que ele faz isso? Porque ele não quer que você promova a paz. Ele não quer que você transborde alegria. Ele não quer que você faça diferença no mundo. Que você seja sal da terra e luz do mundo, que é o que Jesus tem para a sua vida. Extremamente ansiosa. Eu fiquei depressiva, eu tive síndrome do pânico. 99% daquela ansiedade que me fazia mal, que me paralisava, que me tirou do centro de tudo, me tirou o foco, me tirou tudo, eu não tenho mais. Mudou a minha vida, mudou a do meu marido, do meu filho, da minha família. Então, quando você alcança um, né, você alcança vários. Veja, o inimigo não quer que isso aconteça, em hipótese alguma. E ele vai se esforçar para implantar essas mentiras no seu coração aos pouquinhos, ao longo da sua história, uma após a outra. Então, o que eu quero que você perceba é que essas narrativas, esses nós, são como verdadeiras prisões. E os pensamentos são as grades dessa cadeia. Então, para você se libertar e ter paz interior, é preciso organizar a maneira com que você funciona. Eu já falei para você que existe um problema químico gerado pelo excesso de preocupações, vivendo sempre no modo de ação. Existe também um problema mental de ordem emocional, que eu acabei de te explicar agora. E que também existe um problema de ordem espiritual, porque o inimigo adora ver o nosso interior cheio dessas amarras, cheio desses nós. E muitas vezes é necessário fazer intervenção com medicação. Quando o médico avalia e percebe que a árvore está minguando, ele tem que segurar a árvore, né, com medicação, porque o remédio equilibra a parte química. E é importante que a gente faça acesso às químicas quando necessário. Mas qual que é o problema? Que a química dos remédios deveria ser passageira, até que você ordene o seu interior e aí então a sua árvore volte a ficar de pé
e você não precise mais do remédio. E por isso que é importante que você recorra rapidamente a essa organização interior, para não precisar ficar dependendo do remédio por muito tempo. O que eu sentia? Falta de paz. Essa era a sensação que eu tinha. Medo por qualquer coisa, um sentimento que toma conta. Só quem tem ansiedade sabe o que estou dizendo, né? Um sentimento que toma conta, você não sabe de onde vem. Tá tudo bem. Só que, de repente, aquele medo toma conta de você e você não consegue controlar. Mesmo tomando remédio para ansiedade. Nunca eu conquistei o que eu conquistei com o seu método, Matheus. Desconheço se um remédio que faça o que o seu método fez no meu interior. Assim, da gente se emocionar mesmo, sabe? Transformou a minha vida. Hoje eu tenho paz. Hoje eu sinto a paz, entendeu? Para tudo. No trabalho, eu tô uma pessoa muito mais calma, uma pessoa mais alegre, dentro de casa, em tudo. E esse é o segundo erro. Você percebe agora? A ansiedade, a agitação, a nossa inquietação, o nosso desassossego não são o problema. A ansiedade não é o problema, é algo exterior, é o efeito, é uma consequência. Nós deveríamos olhar para a ansiedade também como uma professora, não apenas uma inimiga. A gente tem que aproveitar essa oportunidade de entender o que está desorganizado no nosso interior. Então ir investigar e arrumar a raiz. No próximo vídeo, eu vou te contar sobre a importância do autoconhecimento, para você então identificar esses nós da sua raiz e também vou te mostrar como desatar esses nós de forma rápida e prática. Mas o autoconhecimento que eu quero mostrar para você no próximo vídeo não é um autoconhecimento qualquer, é um autoconhecimento iluminado pela espiritualidade católica, onde Deus vem nos ajudar a fazer esse olhar sobre nós mesmos. Ele vem nos ajudar a organizar o nosso interior. Esse foi o segundo erro. E o terceiro erro que eu quero trazer para você é quando a gente vai em busca de soluções desintegradas. Nós somos corpo e alma. Não somos como os anjos. O Catecismo da Igreja Católica diz que essas duas naturezas não são distintas, mas a mesma natureza, a natureza humana. E diz também que nós não podemos desprezar a vida no corpo. Por isso, nós devemos procurar integrar a nossa vida espiritual a tudo aquilo que nós estamos vivendo. A solução deve ser integrada. Para ter paz interior, precisamos fortalecer o espiritual e o emocional. Porque foi assim que Deus te fez. Como eu contei para você, depois da minha conversão, eu fiquei com um lado espiritual bastante fortalecido, mas ainda vivia preocupado, ainda vivia com medo, ansioso, ruminando os problemas. Eu levei algum tempo para me convencer que eu precisava de ajuda. Eu sempre fui de cuidar dos outros, de me dedicar muito à necessidade dos outros. Mas quando se tratava de mim, eu me deixava em segundo plano. Na verdade, eu me deixava fora do plano. Eu acreditava que bastava rezar para resolver todos os meus problemas. Eu queria que Deus fizesse aquilo que estava ao meu alcance fazer. Curioso, porque quando era para passar nas provas, eu estudava. A minha filha uma vez caiu, cortou o supercílio, levei ela lá no pronto-socorro para tomar pontos. Mas aí, quando se tratava dos meus problemas emocionais, eu rezava. Espiritualizava problemas emocionais. Eu quero abrir aqui um parênteses. Nós devemos rezar sempre. O rezar é o respirar da alma. Mas nós também devemos ir em busca de fazer o que está ao nosso alcance para cuidar da nossa parte humana. Quando eu percebi isso, então eu decidi me cuidar dos meus problemas emocionais. E comecei a fazer terapia. Foi um período difícil. Eu comecei a tratar dos meus nós. Sabe os nós da árvore? Então, eu ia contando meus problemas e os nós iam se desatando, se desembolando, e eu ia contando e vai desembolando. E quando eu acabava de desembolar o primeiro nó, começava a desembolar o segundo. Então a gente continuava conversando, eu não tinha paciência. Eu queria ver logo o resultado e não via. E na verdade, eu também não gostava de ficar falando dos meus problemas. Sabe, me machucava muito falar das minhas falhas, das minhas faltas. Eu tinha vergonha, eu omitia as coisas. Esse tempo na terapia me ajudou, mas não transformou minha vida. Eu continuava sem o domínio dos meus pensamentos, vivendo dentro da minha cabeça, com o desconforto das sensações chatas da ansiedade e aquele sentimento de vazio. Quando eu ia na terapia,
arrumava um pouco o meu interior. Eu até me sentia melhor, mas logo eu bagunçava tudo de novo. Por quê? Porque eu estava funcionando mal, não tinha o domínio do pensar, não tinha o domínio do sentir, a minha autoimagem estava deteriorada. Eu percebi que a terapia que eu estava fazendo não estava em sintonia com a minha espiritualidade. E Jesus certa vez disse: sem mim, nada podeis fazer. Veja, nós somos templos do Espírito Santo. Seria um erro desprezar o templo, a nossa humanidade, ou então cuidar desse templo sem estar em sintonia com o Espírito Santo. É isso que eu chamo de vida desintegrada. E, de novo, o inimigo se aproveita disso. Se você estiver com o emocional forte, ele vai e ataca seu espiritual. Se você estiver com o espiritual forte, ele vai e ataca seu emocional. Ele não quer que você tenha paz. Eu sempre fui muito ansiosa, muito preocupada, muito perfeccionista, né? Busquei ajuda há 15 anos que eu busco ajuda. Fiz de tudo que se imagina, né? Psicólogo, psiquiatra, cursos, e não surtia efeito. Eu consigo ver claramente o que falhava. Era só ciência. Não tinha Deus, né? Não tinha fé envolvida, porque não adianta buscar só ciência e não adianta você só se internar na igreja sem saber como lidar com você mesmo, né? Com a nossa parte humana. Essa integração é essencial para renovar meu coração, para que eu tenha essa paz que eu nunca tinha sentido. A gente está mais tranquilo, trabalha melhor, a gente está mais tranquilo, convive melhor com as pessoas, com o marido, com família, com amigos. Não tenho mais aquela autocobrança, sabe, Matheus, aquele perfeccionismo. Eu ficava nervosa até para ir num lugar, para ir na casa de alguém. Eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que falar a coisa certa. Eu ficava nervosa até com isso. Agora, sabe o quê? Eu sou eu e Deus está comigo. Se eu tenho que falar, se eu tenho que fazer uma leitura na igreja, é Ele que lê, eu só empresto a boca. Então muda tudo, muda tudo. Veja, a ansiedade é um problema emocional e espiritual. Por isso o método cabeça fria e coração quente é tão poderoso, porque ele cuida dessas duas dimensões humanas de forma integrada, de forma simultânea. Durante essa jornada, nós vamos aprofundar mais nesse assunto e vamos praticar também. E você vai entender como pode fazer para caminhar de forma integrada e alcançar cabeça fria e coração quente. Então vamos resumir agora o aprendizado de hoje. Eu fiquei batendo a minha cabeça, procurando, pesquisando durante muitos anos para poder vir aqui e trazer para você esse conhecimento que eu te transmiti nesse primeiro vídeo. Eu te contei que a prioridade da nossa mente é a sobrevivência e não a paz. E por isso é tão importante conhecer como nós funcionamos. Eu te contei que a paz não é a ausência de problemas, mas ela é fruto de um interior ordenado, fortalecido. Falamos sobre a importância de conhecer o interior, de sair da superficialidade e investigar a raiz que governa a nossa vida. Você entendeu como são formados os padrões de comportamento e como eles nos regem, como eles comandam as nossas ações e a necessidade de integrar a vida espiritual com a vida emocional. Chega de viver sem paz. Não permita que o desequilíbrio afete a sua vida profissional, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, a sua saúde, o seu relacionamento com Deus. É o seu tempo que está passando, é a sua vida. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em abundância, em plenitude. Mateus, eu quero muito quebrar esses hábitos de comportamento. Eu quero muito fortalecer o meu emocional e o meu espiritual juntos, de forma segura, em conformidade com a espiritualidade católica, com a doutrina da igreja. Eu quero muito encontrar paz. Que maravilha! Você está no lugar certo. Se é isso que você quer, essa jornada vai te ajudar muito. E no segundo vídeo, no nosso próximo vídeo, será como um despertar para uma vida nova. Eu vou te apresentar um método que usa técnicas comprovadas pela ciência para que você se liberte da ansiedade. E eu vou te contar também os segredos dos santos para fortalecer os pilares da paz interior. E se você acha que a aula de hoje valeu a pena, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você compartilhar essa jornada, esse evento, pelo WhatsApp com todos aqueles que você acredita que gostariam de se juntar aqui a nós. Todos aqueles que precisam ouvir isso,
que eu estou contando para você, tá bom? Então manda lá para os seus grupos da igreja, os grupos de oração, para a sua família. E se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar no grupo para receber todas as nossas informações, todos os nossos avisos. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Quando tem ansiedade, a gente também prejudica as pessoas que nos amam. Prejudica as pessoas que nos amam. Então, não de forma intencional, mas de forma indireta. Porque a gente não tem vontade de viver. E aquela situação, as pessoas percebem que nós estamos tristes. O nosso olhar demonstra tristeza. Quem tem ansiedade sabe o que eu estou falando. Era uma tristeza querer ficar no sofá o dia todo, é não querer sair, é não querer aproveitar a vida. E hoje não. Hoje, graças a Deus e ao método, hoje eu vivo e vivo. Eu digo vivo. Antes eu sobrevivia e hoje eu vivo. Eu tenho sabor de vida. Eu tenho sabor de vida. Eu comecei a brincar com meus colegas de trabalho, o que eu não fazia antes. Eu não brincava. Eu comecei a brincar com a minha filha, comecei a brincar com a minha esposa. Aí o método da cabeça fria e o coração quente. Vamos chegar no monte, mas será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou conseguir? E aquelas narrativas, né? Tá, e hoje eu cheguei, sabe? Hoje eu cheguei, ouvi os depoimentos, mas será que esse depoimento realmente, esse testemunho é verdadeiro? E hoje eu estou aqui falando que é verdadeiro. Hoje eu sinto isso, eu vivo isso, entendeu? Eu vivo isso. Eu pedia tanto, Deus, me ajude, que eu não quero mais viver essa vida de ansiedade, essa integração na nossa fé católica. E isso me ajudou demais. Isso me transformou. Não falo nem ajudou, ela me transformou, ela me renovou. Ele renova a esperança de viver, ele transforma a vida. O quanto eu pedia a Deus para não viver mais do jeito que eu vivia. E ele me mostrou o caminho, como tu mencionaste. A ciência, né? E a parte da religião unidas. O próprio método menciona isso. Ter paz interior não tem preço. Não tem preço. Ter paz interior não tem preço. Vencer a ansiedade não tem preço. Não tem preço. Se deu certo para mim, vai dar para você também. Sabe? É algo que a paz é tão grande que não posso guardar para mim. E me renovou. De ser um novo homem, de ser um novo filho, de ser um novo profissional, de saborear a vida. Estão me escutando, pessoal? Saborear a vida. É isso que eu faço agora. Eu saboreio a vida. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, meu irmão.